Olá, pessoal. Nós estamos encerrando essa série aí sobre a pandemia, sobre os 5 anos da pandemia, e deixamos como última entrevista aqui aquele que idealizou essa história toda aqui, esse programa que vocês assistiram, o próprio documentário que vai ser exibido. Eu vou entrevistar aqui meu amigo, meu colega, meu sócio, Fábio Tadeu Araújo. Ele é CEO aqui da Brain e ele teve essa ideia, né? Motivou a gente a produzir aí uma reflexão sobre esses 5 anos aí da pandemia. Ao longo desses últimos meses, ele entrevistou literalmente dezenas de líderes empresariais que vocês puderam observar dos mais diversos segmentos, e cabe a ele agora fazer uma reflexão sobre o que foi não só esse trabalho, mas também a pandemia para ele, né? Afinal, fica muito fácil só entrevistar os outros e não ser entrevistado, né? Então, eu vou entrevistar aqui meu amigo Fábio Tadeu Araújo. Fábio, bem-vindo. Pergunta é a seguinte, né? Por que você teve essa ideia? O que motivou a essa ideia de produzir essa reflexão aqui sobre a pandemia, sobre os 5 anos da pandemia? São 2 motivos, Marcos, né? O primeiro deles é que ela foi muito marcante na história da Brain, né? Dá para quase dizer que a Brain existe antes e depois da pandemia, né? Nós já vínhamos crescendo muito, nós tivemos vários marcos antes da pandemia, o momento em que nós começamos a expansão para fora do sul do Brasil, lá pelo ano de 2011, 2012, antes ainda da crise do impeachment da ex-presidente Dilma. Depois nós tivemos um momento ali com a criação dos indicadores nacionais, mas foi com a pandemia que nós nos tornamos uma referência nacional. Nós aproveitamos o momento para produzir muito conteúdo, muita informação. Então tem a ver com esse momento histórico, mas além disso, né, você sabe, eu fui durante 15 anos professor de História Econômica, né? Então dá para dizer que eu tenho na veia esse sentido histórico, né? Eu amo história desde muito criança e eu achava que 5 anos é um marco. E a gente não pode deixar esses marcos passarem em branco, né? Parece que a pandemia foi há muito tempo atrás e que ela não marcou a nossa vida de maneira muito profunda. Eu acredito que sim, ela criou marcas e a gente precisa demonstrar isso. Nesse processo de entrevistas, né, você sempre criou alguns blocos de questionamentos, né? E o primeiro bloco é enfrentando o desconhecido, né? Quando começaram a aparecer as notícias de que tinha alguma coisa, ninguém sabia direito o que era, Covid, ninguém sabia exatamente, até o nome é estranho, né? Covid-19, mas esse é nome de doença, que parece o nome de alguma coisa sintética e tal. A pergunta que eu tenho para você é, inclusive você que é uma pessoa bem informada, lê bastante, quando que foi que você percebeu que isso era grave de fato e que ia nos impactar? Nós dois, inclusive, conversamos muito, né, Marcos? Nós dois lemos muito, conversamos quase que diariamente, trocando as impressões. E em fevereiro de 2019 foi quando começou a me assustar um pouco, quando chegou na Europa, né? Porque nós já tínhamos visto muitas doenças graves surgirem no Oriente, muitas na China, na Coreia e outros países do Oriente, mas sempre acabavam, não, vai ser uma pandemia, e morriam ali. Mas quando chegou na Europa, primeiro na Espanha, depois na Itália, e começou a morrer muita gente na Europa, isso ligou a minha antena, né? Aí eu fiz uma viagem internacional, eu estava na Colômbia, passando férias, entre o final de fevereiro e o começo de março, e eu não gosto de, quando eu faço uma viagem de férias, ficar lendo, porque senão a cabeça não para. Mas eu lembro que nessa viagem foi diferente. Eu estava realmente preocupado com a questão da Covid e ficava me atualizando sobre o que estava acontecendo no mundo. E no final ali da viagem, foi ali por volta do dia 10 de março, um pouquinho antes talvez,
eu já estava preocupado com a possibilidade de não chegar no Brasil, porque vários países europeus tinham fechado as suas fronteiras. E, de fato, inclusive, 2 dias depois de eu chegar no Brasil, a Colômbia fechou a fronteira também para voos internacionais, né? Então, foi ali bem no final de fevereiro, começo de março, que eu falei, quando chegou na Europa, eu falei, vai chegar no Brasil, é questão de tempo. E percebeu que ia chegar no Brasil, né? Mas você falou ali, quase que a gente ficou sem CEO, né? Não sei se isso ia ser bom ou ruim, mas quase que a gente ficou sem você ia ficar ali preso na Colômbia. Mas tirando a brincadeira, você percebeu que a coisa era grave. Você falou da Itália, você inclusive tem a cidadania, né? A gente via aquelas imagens muito dolorosas na televisão, mostrando as famílias italianas, sobretudo os idosos, os primeiros idosos e tal. O que te passou pela tua cabeça como principal preocupação? O que você pensou assim, bom, eu sou CEO da Brain, o que eu vou fazer? O que passou pela tua cabeça nesse momento? Olha, a gente já via discussões de lockdown nesses países europeus. Não se discutia ainda no Brasil de maneira profunda o lockdown, mas em conversas nossas, né, eu percebia que era questão de tempo para chegar ao lockdown no Brasil. E para nós seria muito complicado, porque mais ou menos 60% do nosso faturamento vem de pesquisas. E são pesquisas que dependem do relacionamento face-to-face, cara a cara, entre um entrevistador e um outro ser humano, seja em pesquisas quantitativas ou qualitativas. Então significaria que pelo menos 60% do nosso faturamento acabaria, né? E sem saber por quanto tempo. E além disso, vários outros empreendimentos que nós poderíamos fazer estudos que não dependeriam de pesquisas, também eventualmente não teriam mais significado, né, mais motivo de permanecerem. Então haveria uma possibilidade forte de cancelamento de projetos, né? Então o receio principal foi como é que a gente preserva o caixa para passar por essa pandemia que pode durar eventualmente 1 ano. Então esse foi o maior receio enquanto CEO. Como é que a gente preserva o caixa para permanecer com a equipe, em especial com aquelas pessoas que são as mais importantes no sentido de capacidade de inteligência, né? Nós somos uma empresa de inteligência, não somos uma empresa de pesquisa, somos uma empresa que utiliza a pesquisa para produzir inteligência. Então existia um aspecto de permanência, né, de proteção do caixa para proteger a equipe, né? Então esse era uma questão fundamental naquele momento. E como ainda não as questões de falecimento ainda estavam muito concentradas em idades realmente avançadas, ainda não existia naquele primeiro momento uma preocupação com a saúde muito forte. Isso começou a acontecer a partir da segunda metade de março. Assim também aconteceu essa preocupação com a questão da saúde. Mas nós decidimos fazer um lockdown da Brain antes do lockdown do Brasil, né? A gente percebeu que seria um problema e decidimos nos antecipar ao problema, né? Então, ainda na semana do dia 10 de março, nós decidimos que a partir do dia 15 de março, o lockdown veio no dia 16, mas já no dia 10 a gente decidiu fazer um lockdown a partir do dia 15, teríamos uma semana quase para nos preparar para esse lockdown. Avisamos os funcionários que a partir do dia 15 todo mundo estaria trabalhando de casa, para dar tempo de quem não tem equipamento, vai levar o equipamento da Brain. Quem não tem internet, pensa em como contratar uma internet melhor e a gente paga a internet melhor para essas pessoas, né? Daria tempo eventualmente para melhorar o plano. E teve 2 momentos interessantes, porque quando nós fizemos esse planejamento de preservação do caixa, os sócios recebem como antecipação dos lucros todo mês. E a gente decidiu que teria uma redução de 90% da retirada mensal dos sócios, para preservar o caixa, para poder remunerar todos os funcionários. E a decisão mais difícil que nós tivemos que tomar naquele período não foi mandar as pessoas para casa, não foi pagar mais pela internet, não foi renegociar com fornecedores, foi decisão sobre redução de equipe,
Não existia nem de perto no horizonte a possibilidade do governo ainda implementar alguma política de auxílio à manutenção de empregos. E como nós, estudando as antigas pandemias, entendemos que não seria coisa de 2, 3 meses, entendemos que seria uma coisa de pelo menos 1 ano, falamos, vamos ter que reduzir a equipe. E nós inicialmente fizemos uma reunião numa terça-noite, numa quarta-noite, lá na minha casa, toda a diretoria, chegamos à conclusão que fizemos um escalonamento de demissão. Vamos demitir 2 agora, 2 depois, né, na equipe, para ir preservando o caixa e medindo o que ia acontecendo. E aí, quando já começou a se falar em lockdown, e a situação piorou no mundo em 1 semana, no domingo à noite, antes de iniciar o nosso lockdown, na segunda-feira, nós nos reunimos de novo e decidimos não, nós vamos fazer um corte na carne mesmo agora, para evitar com que a cada mês tenham pessoas que tenham medo de ser demitido naquele mês. Então nós fizemos um corte mais difícil e falamos com todos os colaboradores que permaneceram, não, a partir de agora não existe nenhuma demissão por 1 ano. Nós vamos manter todo mundo durante 1 ano, ninguém precisa ter medo, independente do governo vir ajudar ou não. Essa foi uma medida importante, né, para tranquilizar, porque havia uma incerteza muito grande, né, sobre perspectiva de continuidade, né. Eu lembro que em vários momentos pensava assim, será que acabou? Será que não vai ter mais trabalho? Você chegou a pensar isso, Fábio? Eu cheguei a pensar claramente que a gente podia ficar 1 ano sem trabalhar, talvez mais, né? Se a pandemia... Nós não acreditávamos naquele momento na possibilidade de ter uma vacina em 8 meses. Então nós poderíamos ficar 1 ano ou mais sem fazer pesquisa. E a nossa pesquisa não tem como ser online, né? Depois a gente até adaptou a pesquisa qualitativa para ser online. Mas nós não víamos a possibilidade do mercado imobiliário crescer tão rapidamente, né? O segmento de shopping, o segmento de hospitalidade demoraram muito mais. O segmento de logística a gente atua muito pouco, né? Então o segmento imobiliário, que é a nossa principal atividade, não se imaginava que em 5 meses teria uma recuperação tão forte. Assim, e o que a Brain fez nesse momento que você julga que foi importante como estratégia para enfrentar o momento? Você comentou de medidas importantes que tem a ver com a preservação de caixa e a organização da empresa e o clima organizacional também. Mas do ponto de vista da sua atuação, o que a Brain, naquele momento, resolveu fazer? Nós já tínhamos há 3 anos, talvez, uma área de educação online e tínhamos decidido no começo de 2020 começar a fazer alguns webinários antes de se falar de pandemia para divulgar conhecimento a partir de pesquisas nossas. E fizemos o primeiro na primeira semana de fevereiro. Foi um sucesso, teve cerca de 600 pessoas online. Qual foi o tema? Foram perspectivas para o ano de 2020, não valeram nada. E aí veio a pandemia e nós decidimos 2 estratégias muito importantes que eu acho que foram as fundamentais para esse salto que eu comentei que a Brain deu durante a pandemia. Nós decidimos cortar quase todos os investimentos, mas nós preservamos um investimento que era fundamental, que era a nossa assessoria de imprensa e comunicação, a Vira Comunicação, está conosco até hoje. Decidimos criar um orçamento de pesquisas públicas. Então nós investimos, nós criamos uma rúbrica que não existia na empresa, que era de pesquisa pública, porque nós decidimos o seguinte: nesse momento tem muita notícia que não faz o menor sentido e a sociedade precisa de informação. Então aquilo que nós podemos mais contribuir
com as empresas com que nós nos relacionamos, com os setores com que nós nos relacionamos, é pesquisar aquilo que pode ter sentido. E nós vamos tentar fazer isso com mecanismos que, de alguma maneira, nós possamos levantar dados e informações. E vamos aproveitar a nossa estrutura, que era para educação online, para promover webinars e conferências online. E falamos, bom, nós vamos fazer já uma pesquisa de intenção de compra, porque a que nós fizemos para o primeiro webinar não valia mais nada. E vamos divulgar na primeira semana de abril, com 15 dias de pandemia. E nós atestamos que de 45%, arredondando lá no começo de fevereiro, a intenção de compra caiu para 25%. Refizemos ela mais 15 dias depois e caiu para 20%. E depois passamos a fazer a cada mês durante a pandemia e depois a cada 2 meses. Depois que a pandemia foi passando, a cada 3 meses. E decidimos fazer vários outros tipos de pesquisa. Então eu acho que as 2 estratégias mais importantes foram criar uma rubrica de investimentos muito significativos em inteligência de pesquisa e passar isso para o público sem nenhum tipo de custo via webinars. E havia muita demanda por informação qualificada, né? Porque o setor estava desassistido, né? E em todo momento de crise, né, o rumor aumenta e o grau de incerteza aumenta. É nessa linha que você está comentando, não é, Fábio? Sem dúvida. Para você ter uma ideia, Marcos, eu falei que aquele primeiro webinar que nós fizemos em fevereiro, 600 pessoas assistiram. Mais ou menos 400 pessoas ao vivo e ao longo, depois de 48 horas, mais umas 200, 300 pessoas. O primeiro webinar da primeira semana de abril tinham quase 1.000 pessoas ao vivo e em 48 horas mais de 4.000 assistiram. E o nosso público é basicamente composto por empresários e executivos. Então, isso demonstra o grau de necessidade de consumo de informação qualificada que as pessoas precisavam. Você falou que a pandemia ela foi, claro, marcante, evidentemente, para o mundo, né, para o Brasil e para a Brain, né? Você reforçou isso na sua fala inicial. Eu imagino que continua hoje, né? Você pode dar uma perspectiva do tamanho hoje de aparições que a gente tem, de volume de trabalho que a Brain realiza em relação à divulgação de informação, relatórios que são produzidos para o mercado? Pode dar uma dimensão disso? Sim. Porque isso é uma continuidade desse trabalho, né? Eu estou entendendo. Sem dúvida. Né? Então vamos dizer, lá em 2019, a Brain deve ter aparecido 50 vezes na imprensa e deve ter produzido 2 pesquisas públicas. Em 2020, a gente deve ter aparecido 100 vezes na imprensa e produzido cerca de 20 pesquisas públicas. Nesse ano de 2024, nós estamos encerrando 2024, estamos no finalzinho de 2024, nós aparecemos mais de 2.000 vezes nos meios de comunicação, mais de 2.000 vezes, e nós devemos ter produzido mais de 50 conteúdos públicos. Então, nós saímos de 2 para 50 entre 2019 e 2024, 5 anos, e saímos de 50 aparições para mais ou menos 2.000 nos meios de comunicação. É um número bem significativo, né? Sobretudo a produção de 50 relatórios. Isso pode ser disponibilizado e acessado pelo mercado como um todo, né, Fábio? Naquela linha de prover informação qualificada, né? Sem dúvida, Marcos. E além dos relatórios, nós temos um canal no YouTube hoje assistido por cerca de 11.000 pessoas, que produz mensalmente uma série de entrevistas e vídeos explicando também uma série de conteúdos. Você mesmo tem uma coluna que eu gosto muito, que é o Homos Apartamentos, né? Que divulga características de como as pessoas vivem o seu apartamento, né? Então, tem uma série de conteúdos que vão além dos relatórios públicos. Muito bem, Fábio. Bom, esse foi o primeiro momento, esse impacto, né?
E o segundo bloco aqui é falar sobre o recalculando a rota, né? Quer dizer, em algum momento, até pelas pesquisas de intenção de compra, você percebeu, a Brain percebeu que a coisa estava mudando. Quando foi isso? O que aconteceu? Por que de repente o mercado imobiliário começou a crescer na sua avaliação? A partir de final de maio, nós já percebemos que a intenção de compra estava aumentando, né? Ela permaneceu ao redor de 20% em abril inteiro. No começo de maio, ela ainda estava ao redor de 20%, 22%, mas no final de maio já tinha atingido perto de 25%. Isso é uma alta de mais de 20%, né? Passar de 20% para 25%. Então a gente falou, opa, já existe uma acomodação. Em junho ela já estava perto de 30%. E em julho ela já tinha recuperado o nível pré-crise. Então... Por que isso? Mas só para complementar também, quando nós olhávamos os indicadores de vendas, porque nós na Brain medimos naquela época mais ou menos 200 cidades, lançamentos e vendas, hoje nós acompanhamos cerca de 380 cidades, mas naquela época cerca de 200, então nós também percebíamos uma recuperação efetiva das vendas. Estava acontecendo. Estava acontecendo, então não era só a medição da demanda, a gente também percebia isso quando olhava a oferta. Não tinha praticamente novos lançamentos, praticamente ninguém lançava, não tinha como lançar, plantões fechados, mas tinha compra de estoque. Então, opa, está acontecendo compra. Como a gente não sabe direito, porque se os plantões estão fechados, tem gente comprando online. E tem gente indo no plantão individualmente marcando o horário, porque era com marcação de horário de visita. Olha, ao longo dessas entrevistas que eu fiz com empresários executivos do setor residencial, seja loteamento, seja apartamentos, eu concordo com eles que muito mais importante do que o aspecto econômico da taxa de juros, que teve uma influência importante, né? A Selic caiu para 2%, dependendo da renda que a pessoa tinha, ela podia financiar a 6%, dependendo da renda a 7,5%, no SBPE 7,5%, né? Mesmo no SBPE, teve algumas pessoas que conseguiram financiar abaixo de 7%. Né? Nós temos um sócio aqui, o Guilherme Werner, que financiou abaixo de 7% uma casa que ele adquiriu nesse período. Então, eu acredito que a tal da ressignificação do imóvel foi o real motivo. A gente sabe, né, Marcos, como analista de mercado, como estudioso de mercado, a gente não gosta de dar situações específicas, porque muitas vezes o específico não condiz com o geral. Mas eu vou usar o meu exemplo, né, que as pessoas vão poder se colocar nele, porque ele, neste caso, representou o que as pessoas estavam vivenciando. Foi um acelerador, né? Foi um acelerador. Né? Eu vivia a pandemia, eu morava num apartamento grande, tinha um escritório, como professor universitário, um escritório grande, mas era um escritório aberto para a sala. E eu tinha 3 salas abertas, uma com a outra, porque a gente fez aquele tal apartamento compartilhado, tudo aberto, integrado. E de repente a minha esposa Letícia precisava trabalhar numa das salas, que tinha uma porta de correr, mas que ficava fazendo barulho, e eu fazendo live o dia inteiro pela Brain, né? E meu filho tendo que estudar numa sala que ela trabalhava. Nós descobrimos que meu filho era hiperativo, porque a gente não entendia como ele fazia a aula de ponta cabeça, né? A gente foi entender que tem crianças que aprendem estudando de ponta cabeça, né? E um atrapalhando o outro, mesmo no apartamento grande. Passamos uma semana na praia isolados em junho, uma semana na praia isolados em julho e uma semana na praia isolados em agosto. E em um mês, para ser exatos, em 25 dias, a gente comprou uma casa nova em setembro, Marcos. Em 25 dias, a gente não estava procurando uma casa. Não passava pela nossa cabeça comprar um novo imóvel, muito menos uma casa. E quando nós voltamos, depois do Dia dos Pais, em agosto, desta terceira viagem para uma casa de praia, em 25 dias, nós decidimos comprar uma casa e compramos uma casa. Esse teu exemplo, né, aconteceu mesmo, né? Eu acho que ele é um bom exemplo porque
Por exemplo, lá no interior de São Paulo, nos vários interiores do Brasil com loteamentos, estou falando por causa da casa, pelo espaço, a gente viu um esgotamento muito rápido de estoque, né? É um pouco isso que você está falando, né, Fábio? Houve tanto um esgotamento do estoque quanto um aumento forte de preços, né, Marcos? Os lotes, tanto de primeira quanto de segunda moradia, estavam com preços praticamente estáveis há 2, 3 anos. As casas estavam com preços estagnados há 2, 3 anos. E houve tanto um esgotamento do estoque quanto aumentos fortíssimos de preço. Nós vimos durante esse período terrenos de 2, 3 mil metros terem altas de 60% a 80% num período de 6 meses. Então, houve também casas prontas nesses condomínios com ofertas de 150% o valor da casa em relação a um mês antes da pandemia. Ou seja, em especial no alto padrão, os preços explodiram do que estava pronto. Eles aumentaram muito na média e alta renda do que teria que ser construído e eles explodiram naquilo que poderia ser usado imediatamente. Quer dizer, nesse nosso recalculando a rota aqui, a gente viu que a intenção de compra crescia, tinha aspectos econômicos, né, que favoreciam isso, mas como foi o teu caso pelo que eu entendi, os entrevistados comentaram isso também, esses fatores comportamentais acabaram impulsionando muito fortemente a demanda. Isso foi para o preço, né, porque passava a ter até uma disputa ali, né, por propriedades, por imóveis. O que esqueceram de contar para os empresários, Fábio, é que também o custo dos imóveis aumentou, né, nesse período, não foi não? Aumentou e aumentou forte, né, Marcos? Essa foi a principal reclamação, inclusive, que eu ouvi nessa série de entrevistas. Custo de imóvel? Custo do imóvel, né? Os empresários não estavam preparados para isso. Quer dizer, venda não quis dizer lucro necessariamente. Não. Em especial no Minha Casa Minha Vida. Que os preços são travados, eles venderam muito e muito rapidamente e o custo explodiu. As margens despencaram. Na classe média e alta, que a venda foi muito rápida, mas é um pouco mais devagar e você pode ir recompondo o custo e o custo também e o preço do que você vendeu vai subindo pelo INCC, a alta do INCC foi recompondo pelo menos aquilo que estava sendo vendido, que não acontece no Minha Casa Minha Vida. E nós tivemos 2 anos com altas superiores a 10% no IPCA, e a alta no acumulado em 12 meses final de 2021 chegou a 30% no INCC. No final de 2021, não, ali por julho de 2021. Foram 2 coisas simultâneas, né? Uma foi a explosão do consumo de materiais internamente e a outra a tal do problema nas cadeias produtivas no mundo. Então a explosão do custo demorou depois para ser recomposta lá em 23. Só a partir de meados de 23 é que começou uma equalização dos custos, melhorando a margem das empresas. Nessas entrevistas, além dessa queixa, o que você reparou que é algo comum, que foram os impactos que eles perceberam na mudança do comportamento? Porque a gente está entendendo que o comportamento foi o fator gatilho, né? O que eles identificaram, os empresários, aí como mudanças importantes que eles passaram a colocar nos seus imóveis, Fábio? Para quem atua no segmento de produtos econômicos, não tem muita margem para mudar apartamento, porque não tinha como aumentar o imóvel, porque isso aumentaria o preço. Então se investiu mais na área de lazer. Como houve uma necessidade durante a pandemia das pessoas respirarem mais, saírem mais dos imóveis, se investiu mais na área de lazer, seja colocando espaços como uma piscina, colocando espaço como uma quadra. São empreendimentos com muitas unidades, então você consegue diluir esses custos nas unidades, mas também investindo em 2 ambientes que surgiram claramente com a pandemia. Então, primeiro, aumentando a quantidade de espaços para dar essa fruição para as pessoas, mas criando novos espaços que surgiram ou foram intensificados o uso durante a pandemia. Um deles, o espaço de recebimento de mercadorias, cresceu exponencialmente e ficou, né?
Em alguns casos, inclusive, espaços térmicos para receber alimentação, mercadinho, que hoje vai para o QR Code, e em alguns casos coworking. Então esses 3 novos espaços cresceram muito no econômico. Na média e alta renda, houve um aumento das varandas, em alguns casos aumento de tamanho de janelas, mais claridade e ventilação, as pessoas sentiram mais essa necessidade de troca com o exterior, mais fachadas com verde, as fachadas biofílicas cresceram muito pós-pandemia, e também melhoria na acústica do imóvel, em especial da suíte master, seja com portas acústicas, seja com janelas termoacústicas. As pessoas tiveram que conviver com muito barulho durante os momentos mais intensos da pandemia. Temos que lembrar que durante 1 ano e meio as crianças não tiveram aula. Foi 2020, o primeiro semestre de 21, quando elas começaram a voltar no segundo semestre de 21, várias vezes elas tinham que voltar para casa. Então o segundo semestre de 21 foi de idas e vindas. Então foi 1 ano e meio praticamente sem aulas. Então o barulho levou elas a quererem mais acústica. A Brain mesmo fez várias pesquisas que identificaram que as pessoas queriam uma melhoria de conforto acústico dos seus imóveis. E isso os empresários identificaram também, Então nós conseguimos repassar para os nossos clientes a necessidade de melhorar, de um lado, a fruição de ventilação e iluminação, e do outro lado, a necessidade de melhoria acústica dos seus imóveis. A gente está falando muito de imóveis, o teu caso foi uma primeira moradia que você comprou, a gente está falando muito do residencial, esse impacto foi muito forte na segunda moradia, e no setor de hospitalidade. Você que é uma pessoa que viaja bastante, tanto no Brasil quanto fora, você tem até como lazer a questão do turismo, de viajar e tal. Você percebe hoje que permanece esse impulso aí para a segunda moradia, para o lazer e para a hospitalidade? Vamos separar aqui então em 2 partes, Marcos. Primeiro o turismo, a hospitalidade. Conversando nas entrevistas que eu fiz com altos executivos do setor de hospitalidade, eles identificaram, e eu posso corroborar isso nas pesquisas que nós fizemos pela Brain, uma alta muito forte inicialmente do turismo de lazer, e permanece o crescimento exponencial do turismo de lazer. No Brasil e no mundo? No Brasil e no mundo. As pessoas sentiram uma necessidade de... Para todas as rendas? Para todas as rendas. Desde quem viaja com pacotes que pagam em 10, 12 parcelas, a quem faz turismo de alta renda em hotéis boutique ou hotéis de altíssima renda. Com algo acrescentado que é o turismo de plataformas também, inclusive de plataformas de alto padrão, a utilização dos Airbnb e congêneres. Agora nós temos várias plataformas que você pode reservar casas de R$10 mil, R$15 mil a diária, que vem com governança, com cozinheiros, etc. E a gente também consegue ver esse turismo de segunda moradia, Marcos, em especial no Nordeste, todo o Nordeste brasileiro. Parece que mudou totalmente ali, Está muito forte a dinâmica ali. Porque ali comunga a hospitalidade com a residência. Então, nós temos hoje uma série de empreendimentos residenciais sendo lançados com um misto de 1, 2 e 3 dormitórios, em que a pessoa pode comprar, porque eles são até 50 ou 100 quilômetros das grandes capitais, e que a pessoa pode comprar, e hoje ela tem a dupla utilização. Nós atestamos nas pesquisas da Brain que 90% de quem compra, de 85% a 90%, compra com duplo motivo: utilizar e alugar como investimento. E como ela mora muito próximo, ela pode realmente, no final de semana usa, no final de semana seguinte ou no feriado, ela aluga. E nos maiores, ela tem hoje ela tem um casamento entre a hospitalidade, os grupos hoteleiros
e o grupo residencial. Digamos 500 quartos, 150 a 200 quartos são colocados no pool hoteleiro da bandeira XYZ e os outros 250 a 300 quartos são colocados diretamente em plataformas por cada um dos seus consumidores. Então eu vejo isso em especial no Nordeste brasileiro. No Sudeste e no Sul, que o turismo é muito mais de segunda moradia de campo, ele já ficou mais estável. Nós tivemos um crescimento muito forte durante 3 a 4 anos e depois ele se normalizou. Esse modelo que você acabou de falar do Nordeste seria impensável antes da pandemia, né? Você comprar, isso não era, né? Esse modelo surgiu muito a partir da pandemia. Muito fortemente a partir da pandemia. Ele existia de uma maneira tênue, pontual antes da pandemia, em praias como, por exemplo, Muro Alto ou Porto de Galinhas, ao redor de Recife, né? E em Aquirás, muito pontual de vez em quando. Tem também um outro turismo, talvez que seja importante falar, Marcos, que daí ele existe no Sul e no Sudeste, em regiões como Gramado, Olímpia, começando em Foz do Iguaçu também, que é o multipropriedade, né? Em que daí ele não está ligado ao setor residencial, ele está ligado diretamente com o setor hoteleiro de multipropriedade. Isso existe, ele cresceu muito durante a pandemia. Nessas entrevistas que você fez, saindo agora do residencial, o que o pessoal do shopping falou nesse recalculando a rota? Como é que eles falaram, bom, e agora? Como é que a gente faz? Bom, o shopping center sofreu muito, né? Eles tiveram que ficar fechados, meses perdidos em faturamento, né? Tiveram que apoiar muito os seus lojistas, que são o seu primeiro cliente, né? Perderam muitas vendas inicialmente para varejo online, tiveram que se reinventar no online também. Muitos criaram plataformas online de como criar um mix, mas eles claramente perceberam duas coisas, ou três, né? Duas coisas, as mais importantes são: era uma tendência que já vinha antes da pandemia, que era a necessidade de o shopping ser um centro de lazer e entretenimento. Mas no pós-pandemia isso foi mais importante, porque as pessoas sentiram mais necessidade de se encontrar do que necessidade de comprar. A compra voltou naturalmente, mas a necessidade de se encontrar, de se relacionar, voltou com muito mais intensidade do que a volta da necessidade de compra. Porque parte da compra permaneceu no online. Parte da compra voltou forte no varejo, mas parte permaneceu no online. Então, essa aceleração do online levou para o shopping essa necessidade do relacionamento. Ela não existe no online, mas ela existe no físico. Então, a readequação de tamanhos de lojas e estrutura do shopping e criação de muito mais eventos dentro do shopping. Seja eventos em utilização de espaços abertos ou até do estacionamento, criação de espaços de música, Dia das Crianças, Dia dos Pais, isso que já existia, mas com prolongamento das datas. Então, a tentativa de ser um centro de eventos mais prolongado foi muito importante. Espaços gourmets que já vinham crescendo, sendo expandidos. Então, tudo que possa fazer as pessoas se encontrarem muito mais dentro do shopping, permanecer dentro, porque com a permanência dentro do shopping, a probabilidade de compra é maior. Ou seja, a estratégia foi ampliar a necessidade dos encontros, né? Os encontros, né? E aí o setor foi se reinventando, na verdade, foi agudizando uma tendência que já vinha. E os escritórios, né? Também foi uma pancada, né, Fábio? O que o pessoal falou? Os escritórios também tiveram que apoiar muito os seus clientes, muito, para não perder cliente durante a pandemia. Não sei se você lembra, Marcos, mas o que teve de notícia falando do fim dos escritórios? Nossa, direto, né? O mundo acabou, fecha tudo. Nunca mais vão voltar para os escritórios, porque o online fez todo mundo trabalhar para sempre. Nós fizemos vários webinários falando que isso era uma bobagem e falando que o provável seria o hibridismo,
Nós fizemos várias pesquisas na Brain falando sobre a tendência provável do hibridismo. A Brain mesmo permaneceu híbrida. Cada funcionário da Brain trabalha, em geral, 3 dias no escritório e 2 híbridos, né? No mundo, eu até acho que nas grandes capitais do mundo se trabalha mais híbrido do que no Brasil. No Brasil, na cidade de São Paulo, que é onde está o coração dos escritórios brasileiros, o escritório voltou com muito mais força hoje, né, final de 2024, 2025, do que na média de Nova York, Paris, Londres, que o escritório está mais híbrido do que aqui. Talvez, o que eu ouvi muito, é que o brasileiro, na visão dos operadores, o brasileiro é mais do relacionamento. E ao ser mais do relacionamento, tem uma necessidade maior do encontro. E o encontro se dá no escritório. Mas com uma necessidade muito grande de adaptação no escritório, Marcos. Os escritórios precisaram crescer de área por colaborador. Eles precisaram ampliar os espaços de convivência, ampliar os espaços de descompressão, ampliar as suas cozinhas, ampliar os seus espaços de lanche, aqueles espaços onde as pessoas descem e se encontram. Ou seja, mesmo em quem opera no modelo híbrido, a quantidade de metro quadrado necessário para operar por funcionário, como ela ampliou, o tamanho do escritório teve que permanecer, em alguns casos ampliar. Porque essa necessidade de, se eu preciso atrair a pessoa para o escritório, ele tem que ser melhor. Então, eu tenho que fazer o escritório mais amplo. Então, eu acredito que houve, no caso brasileiro, em especial no município de São Paulo, uma mudança muito intensa do modelo de escritório para fazer as pessoas voltarem. E lá se trabalha muito menos no modelo híbrido, mas com mais flexibilidade. O que significa essa flexibilidade? Se entende mais se hoje é um dia que o funcionário está com alguma coisa, fica em casa. Se hoje ele tem que resolver um problema... Trabalha à distância. Trabalha à distância. Então, aquilo que era difícil de se aceitar antes da pandemia, da pessoa ter que resolver coisas durante o dia, ela tem que cumprir determinadas metas, mas ela pode ter a flexibilidade. Então, mesmo em quem não adota o modelo híbrido, adota a flexibilidade. E eu lembro, Marcos, da nosso bate-papo inicial, que você abriu a série de entrevistas, tem uma coisa também que você comentou e que todo mundo que trabalha no mercado corporativo comentou. As conferências vieram para ficar. Então, a necessidade de viajar menos, né, ela diminuiu. A necessidade de viajar diminuiu. Você viaja menos. Então, a quantidade de reuniões online aumentaram, mesmo em quem trabalha 100% presencial. Então, se nós estamos em Curitiba e alguém está em São Paulo, nós não precisamos ir o tempo inteiro para São Paulo. Nós mantemos o relacionamento de vez em quando indo para São Paulo, mas nós não precisamos ir o tempo inteiro. Então, criaram-se também espaços dentro das empresas para se fazer boas reuniões, até mesmo individuais, à distância. Então, isso é algo que veio e permaneceu nos escritórios corporativos. Não, com certeza. Então a gente viu a logística aí como, né, você acabou de falar, como um elemento central, né, no caso dos residenciais, da entrega, a questão da infraestrutura, a mudança na infraestrutura nos offices, nos corporativos, a explosão da segunda moradia, do turismo de lazer, a explosão do residencial. É mais ou menos consensual, né, Fábio, que o setor de real estate, de maneira geral, ele saiu muito forte, né? Ele saiu muito forte do processo da pandemia. Ele sofreu, claro, mas ele vem se recuperando, vem sendo muito resiliente, ele saiu forte. É mais ou menos consensual isso. E qual foi o papel das entidades, né? Você entrevistou também líderes de entidades, né? Qual foi o papel das entidades aí no Brasil para trabalhar com esse processo, para lidar com essa questão da pandemia, Fábio?
Muito importante o que você falou, Marcos, né? O papel das entidades de classe, né? CEBIC, Abrainc, ABCIP, a Abrace, entre outras, tiveram, Secov São Paulo, tiveram um papel central, né? Eu diria 2 papéis muito importantes. O primeiro foi a interlocução com o governo para intermediar os pleitos dos setores, cada setor com seu pleito específico, né? Desde como é que vai se estabelecer os procedimentos sanitários para determinado setor, né? Até que tipo de benefício fiscal pode ser dado a determinado setor, por exemplo, em hotelaria e setor de eventos, né? E hotel faz evento, foram feitos o PERS, né? Que deu uma série de benefícios fiscais que estão válidos alguns até hoje, né? Construção civil pôde ficar como setor essencial e com as obras abertas, foi fundamental para manter receita entrando no caixa, né? Então, o setor bancário também, né? Que regras puderam contribuir em relação a questões de inadimplência, etc. Então, a primeira coisa é a relação com o setor público. E uma segunda é harmonizando regras para as diferentes empresas do setor, né, para não ficar batendo cabeça. Como é que a gente aqui do setor hoteleiro, de hospitalidade, pode ter procedimentos comuns? Como é que nós do setor de shopping center podemos ter não apenas procedimentos comuns, mas podemos nos reunir e ver o que está funcionando no shopping A que pode ser aplicado no B, o que está funcionando no C que pode ser aplicado no D e o que não funcionou no E que ninguém deve fazer. Então, as entidades ajudaram tanto na troca de experiências quanto em procedimentos que poderiam ser feitos para todos, em especial na questão sanitária e também em operação, procedimentos operacionais. Então, eu acredito que foram fundamentais, né, para criar essa unificação de pensamento, né, essa manual de boas práticas, muitos líderes inclusive usaram esse termo, manual de boas práticas, e no relacionamento com o setor público. E qual é a relação que a Brain estabelece com as entidades que você destacaria, Fábio? Eu acredito que durante a pandemia e até hoje, a principal relação que nós temos com as entidades é de produzir conhecimento, de produzir inteligência, né? Com as entidades, nós temos algumas pesquisas que são remuneradas, que nós fazemos estudos que são fechados, que eles não divulgam, mas nós temos uma série de pesquisas que são públicas, feitas em parceria com as entidades. Pesquisas que foram iniciadas durante a pandemia ou que foram desenvolvidas mesmo depois da pandemia, mas que foram intelectualmente pensadas durante a pandemia e que contribuem para os diferentes segmentos de real estate para trazer conhecimento ao mercado. Quando eu digo ao mercado, ela pode ser tanto ao player, mercado residencial, mercado de shopping center, quanto ao consumidor final desses segmentos. Então, eu acredito que a aliança que nós temos com as entidades traz informação de qualidade para os desenvolvedores do mercado de real estate e para os seus consumidores estarem mais bem informados. Muito bom, Fábio. Em momentos críticos e momentos de crise, a gente vê a importância das entidades e do Estado, né? do Estado de maneira geral, né? Como regulador, como apoiador da atividade. A gente tem uma etapa final agora, que é falar do futuro, né? 5 anos se passaram. E daqui a mais 5, daqui a mais 50 anos, né? Você perguntou para mim, na primeira entrevista dessa série, se eu fosse contar para um netinho, uma netinha, né? O que foi a pandemia, o que foi o meu aprendizado da pandemia, o que eu contaria? E a minha pergunta é a mesma. O
que você vai contar para seus netos? O que você vai contar daqui para frente, que foram os aprendizados dessa pandemia? Você sabe, Marcos, que essa foi uma pergunta que eu decidi fazer na primeira entrevista e não estava no roteiro. E foi uma resposta mais emocional da pessoa, e eu fui repetindo ela. E praticamente todas as entrevistas foi o momento mais emotivo que as pessoas tiveram. E eu muitas vezes comentei, inclusive com você, antes de eu dar aqui a minha resposta, que a pandemia só não foi mais trágica do ponto de vista pessoal, porque crianças e adolescentes praticamente não morriam. Porque perder entes queridos, como todos perderam, né? Perdi, por exemplo, meu padrinho, a madrinha da Letícia, minha esposa, né? Alguns entrevistados perderam pai, primos comentaram, né? Mas em geral são pessoas contemporâneas ou mais velhas. Se a pandemia tivesse tido o mesmo efeito sobre crianças e adolescentes, ela teria sido ainda mais marcante. Mas eu falaria, Marcos, para minha netinha ou para o meu netinho, que eu aprendi duas coisas importantes, né? Uma delas no sentido mais familiar e outra no sentido mais humanitário. No sentido mais familiar, é que a gente realmente deixa no dia a dia, no turbilhão das coisas, os momentos da família ficam de lado. A gente pode dizer que não, mas na prática é. Se nós temos 24 horas e a jornada é 888, né? A gente dorme 8 horas, embora não sejam as 8 horas de fato. A gente trabalha 8 horas, que também não são 8 horas, nós empresários, né? Trabalhamos 10 horas, dormimos 6, trabalhamos 12 horas, dormimos 5. Quando chega em casa, eu que tenho filhos pequenos, fica 1 hora com o filho, 1h30. É quase nada. Eu parei de dar aula porque queria ficar com meu filho quando ele fez 2 anos, né? Mas ainda assim, chega em casa é muito novo. É muito pouco tempo, porque ele tem que dormir cedo. Então, a pandemia foi o primeiro e único momento de fato em que eu pude ficar com a minha família, o meu núcleo familiar, por muito tempo. E a gente imaginava que ficaria novamente, mas na prática depois o turbilhão vem e leva a gente para o... né? E do sentido humano, me deu mais esperança. Eu sou uma pessoa hoje mais cética, né, depois de muito convívio com você, né? Tem esse sentido mais cético em relação a tudo que eu aprendi da história. Mas pela primeira vez eu vi, no sentido de experiência própria, que a humanidade é efetivamente capaz de mudar as coisas. Então me deu uma esperança de que, no meio de outras mudanças, nós vivemos hoje talvez a mais difícil mudança, que é a climática. Ela está chegando num limiar de uma tragédia. A gente também possa fazer um esforço sobre-humano e mudá-la. Então, se a gente conseguiu fazer uma vacina em 8 meses, talvez nós também consigamos fazer mudanças fenomenais e enfrentarmos aí a mudança climática, que é a grande mudança da nossa geração. O ruim é ter que esperar a crise para isso acontecer, né, Fábio? Bom, que transformações aí você acha que vão ficar, né? Que assim, olha, aconteceu, a gente viu essas mudanças na pandemia. Isso fica, na sua opinião? Elementos aqui que a gente viu que você acha que vão permanecer? Eu acho que tem alguns, Marcos.
O primeiro efeito que vai permanecer é a necessidade que as pessoas têm hoje de se encontrar como nunca tiveram. Isso é do ser humano. E isso acontece ainda mais nas cidades. Mas nós hoje temos uma necessidade absurda de nos encontrarmos. Seja no shopping center, seja nos hotéis, nas viagens, seja no salão de festas dos apartamentos, seja dentro da cozinha dos apartamentos. Então, essa necessidade, ela cresceu demais no quando a pandemia começava a ter os momentos de vamos abrir, fecha, mas aqueles momentos de abrir, todo mundo se encontrava. Né? E isso permaneceu demais. Tá? Eu acho que isso veio e vai ficar. Porque é muito bom se encontrar e se relacionar. Eu acredito que a relação com a casa, que se tornou mais intensa, também fica. Né? A gente usa mais a casa hoje. E eu acho que a gente vai permanecer usando mais a casa. Eu acredito também que o modelo híbrido poderá ter altos e baixos, mas ele não deixa de existir. E eu acredito que ele tende a se intensificar na medida que a nova geração for majoritária. Eu acredito que as viagens de negócios serão mais inteligentes, porque as necessidades das viagens pouco importantes não existirão mais. Gera um aumento de produtividade e uma economia de custo simultânea. Então, viagens de eventos continuarão existindo muito, porque eu falei que os eventos, a necessidade de se encontrar cresceu muito. Mas a necessidade de uma reunião de 1 hora, 1 hora e meia, não tem por que ficar viajando. Então, eu acredito que as viagens elas serão muito crescentes para lazer e eventos. E as viagens de negócios, elas crescem na medida que a economia cresce. Então, é um crescimento via crescimento econômico. Mas não porque há uma necessidade do encontro casual por causa de uma reunião de 1 hora. Então, fazendo um resumo, a necessidade do aumento do encontro veio para ficar, seja em shows, shopping centers, hotéis, apartamentos, em qualquer lugar. A utilização maior dos espaços, dos apartamentos, da casa, seja dentro ou no espaço de uso comum, de área de lazer. As viagens de lazer e de eventos. E a utilização dos escritórios com escritórios mais confortáveis, num modelo mais híbrido, com videoconferências para a maior parte dos contatos com outras cidades. Eu acho que essas são mudanças importantes que vieram para ficar. E uma última pergunta, depois de mais de uma dezena, algumas dezenas de entrevistas, o que você destacaria desse trabalho? Acredito, Marcos, que ele foi muito importante. Ele ajudou as pessoas a lembrarem. Eu percebi concretamente que as pessoas falavam, poxa, faz tempo, né? E não lembrava mais disso. E elas tiveram uma série de aprendizados a partir da pandemia, que elas falam, nossa, eu fiquei melhor durante a pandemia. Eu sou uma pessoa melhor, eu sou um executivo melhor, eu sou um empresário melhor por causa da pandemia. E ajudá-las a compreender isso foi uma sensação muito boa. Existem marcos na nossa vida que são fundamentais. Eu costumo dizer que a vida é um amontoado de nada coberto com alguns pontos luminosos. Por que isso? Porque se a gente tentar dizer, né, no dia 25 de outubro de 2023, o que você fez? Não faz a menor ideia. Então, quando a gente busca por datas, se eu disser o que você fez na semana passada, você não lembra. Mas existem momentos marcantes que ficam. Talvez você não lembre, mas tanto quando eles são marcantes difíceis, quanto bons. Né? E a pandemia foi um momento marcante ruim. Mas ela criou uma série de cicatrizes que tornaram as pessoas melhor, tanto no sentido profissional quanto no sentido humano. E trazer isso à memória delas, na minha opinião, ajudou elas lembrarem por que elas são melhores hoje do que elas eram há 5 anos atrás. E isso foi muito bacana.
Esse é o papel da memória e é também o papel da Brain. Conversei aqui com o Fábio Tadeu Araújo, CEO da Brain, encerrando aqui essa série sobre os 5 anos pós-pandemia. Espero que todos tenham gostado dessa série, também do filme que realizamos. Continue nos assistindo, compartilhe, deixe seu comentário, é muito importante a sua audiência e a gente está aqui para estar do seu lado, do lado do setor, em prol do desenvolvimento do país e do mercado imobiliário. Um abraço e até a próxima.